Envelheceram belas e poderosas e, nossa, mas você está ótima para a sua idade, né? O aumento da expectativa de vida é fato e ainda que muitos idosos venham a precisar de profissionais como cuidadores, muitos idosos estão promovendo mudanças em suas vidas, inclusive, para vocês verem, buscando melhoria na autoestima e de várias formas. Para falar sobre a magia e o empoderamento feminino na terceira idade, eu vou conversar com a palestrante e consultora em saúde e educação sexual, Leila Campos. Bom dia, bem-vinda ao programa Mulher Brasileira. Muito obrigada por atender nosso convite para falar de um assunto tão importante e pertinente nesse momento, né? Isso, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar compartilhando informações preciosas e importantes para todos. Eu que agradeço mesmo, porque realmente tem aquele... Hoje em dia está indo mais para aquela coisa do mito, né? Mas antes era uma coisa comum, além de falar assim, olha como você está bem para a sua idade, as pessoas ainda diziam assim, nossa, a pessoa falou em aposentadoria, independente da idade, né? Porque já acabou já está na reta final, que as pessoas constatavam. E fez 40 anos, que hoje em dia é um homem jovem, uma mulher jovem, as pessoas já achavam que era, né, coroa, vovó. Na década de 40, sim, exato. Era uma tristeza, né? O pior é exigir o tipo de vestimenta e o tipo de penteado que tinha que ter uma característica para a idade. Qual é a importância hoje, né, que a gente está com tanta velocidade, tantas coisas mudadas, de debater esse empoderamento feminino na terceira idade e a partir de quando essa questão passou a ser mais observada realmente e discutida para procurar caminhos? Sim, então, a importância está na necessidade de se quebrar o paradigma de que a terceira idade é um sinônimo de velhice e que a mulher vive numa condição de ser frágil, reservada e solitária. É importante também ressaltar que a sexualidade é a parte integrante da nossa personalidade, né? Portanto, está relacionada a vários sentimentos positivos, como alegria, otimismo, bem-estar, satisfação e troca de energia, que isso independe da idade, né? É verdade. E Desculpa, pode falar. Não, você falou isso, eu concordei, porque é verdade, né? A juventude era mais um estado de espírito do que propriamente na matéria. Com certeza. Então, e a partir disso, podemos dizer que o grande marco para toda essa mudança do empoderamento da mulher, né, teve início no Brasil na década de 60, com o advento da pílula anticoncepcional. E esse evento seguiram, né, vários movimentos que o movimento feminista que garantiram o direito fundamental da mulher. E daí surgiram várias leis, as leis Maria da Penha, né? E que as mulheres tomaram seu lugar no espaço. E consequentemente, o empoderamento veio a partir daí, né? E depois disso também veio o Estatuto da Terceira Idade, né? Que quando se fala da terceira idade já tem essa cobertura, né? Esse sentimento de proteção também, né? A segurança, né? Que é justamente dar esse suporte para que a pessoa tenha atitude. A gente normalmente verifica que quando, ainda, apesar de toda essa legislação, de todos esses conhecimentos, a gente vê que ainda ocorrem ainda há muitas controvérsias, se a gente pode dizer assim, né, em relação à interpretação e à ação conforme a legislação impõe. Mas a gente percebe que as mulheres, não só nesse sentido, de se sentirem mais fortes diante desse esporte, elas estão também descambando para uma juventude, para uma jovialidade, né? Fazer a manutenção dessa jovialidade. Agora, a gente fica muito curioso em saber efetivamente o que torna uma mulher empoderada diante da sociedade, não para os outros, né? Porque ela tem que se sentir também, mas para ela e dela para o mundo. É tomar posse do que há de melhor em si, né? Evocando suas forças no ritmo de motivação constante, sustentada pela visão bem clara de onde quer chegar e o que quer alcançar. É como dizia o Gonzaguinha, viver é não ter vergonha de ser feliz. Sonhar, sonhar e sonhar, né? Não é porque atingiu a terceira idade, se aposentou e agora vai fazer o quê? Ter sonhos, ter focos, né? Isso é verdade. Que seja uma viagem, que seja comprar algo novo. Aprender algo novo, né? Que eu acho muito... Tem gente que fala assim, poxa, uma senhora mesmo que é ouvinte, ela me mandou um dia desses um e-mail,
E ela falou assim, você fala tanto em ser jovem, porque eu sempre desassocio com idade cronológica, porque a gente encontra tanto adolescente que é caquético, eu posso dizer assim, não se levanta para nada, reclama da vida o tempo todo, tô cansado, não faz nada, né, mas tá cansado. E uma pessoa que está com 60, 70 anos tem uma jovialidade, uma animação, uma alegria que contagia os outros, né? Aí ela falou assim, mas eu tive vergonha porque falam que eu tô muito velha para aprender a dançar. Mas aí eu falei assim, eu ouvi tanto você falar, eu falei, vou numa dança de salão. E ela no centro da cidade, ela até comentou onde é que era. E ela foi fazer, ela falou, foi a melhor coisa. Aí foi me agradecer como se eu fosse responsável. Não, foi a decisão que ela tomou que tornou possível a felicidade dela. Conheceu um namorado, né? Nossa, uma troca de energia muito boa. E está muito feliz porque ela se apaixonou pelo par dela que ela dançava lá, né? Que acontece muito legal, isso. É uma coisa boa isso. Fazer o que não fez, o que tinha vontade, independente da opinião dos outros, que a opinião dos outros é problema dos outros. Verdade, com certeza. E me diz uma coisa, e como é que a gente pode incentivar justamente esse empoderamento? Eu faço minha parte aqui como eu posso, mas eu acho que, né, em relação não só às mulheres maduras, em relação a agir, a cobrar seus direitos, mas também no sentido da autoestima, porque muitas são associadas, assim, são consideradas empoderadas as que se tornam musa de alguma coisa ou se destacaram. Não. Toda mulher, chamada mulher comum, pode ter esse empoderamento, não pode? Pode. Acima de tudo, é importante fazer ela entender que ela deve se permitir, né? Porque a vida deve ser vivida em sua plenitude, e a velhice, que eu falo assim, velhice entre aspas, tá? Porque tem esse espírito jovial, né? E por isso não é impeditivo para alguém deixar de vivenciar novas experiências e novas emoções. Tá? Então é todo esse contexto, tem que se permitir a ser feliz, tá? Viver novas emoções. Então, sempre que a pessoa, obviamente, não é ilícito, a pessoa pode fazer contanto que ele traga prazer, então, né? Para poder sentir. Com certeza, traga prazer. E no caso, por exemplo, não vou dizer que tem uma receitinha de bolo, mas a pessoa descobrir novos universos, quer dizer, enveredar mesmo por aquilo que a sociedade taxa de coisas para jovens, que no próprio dicionário não tem idade. Ele não fala idade, fala de comportamento jovem. A mulher, ela, que justamente, muitas, a gente percebe isso, tem um medo de envelhecer justamente por causa desse paradigma de que mulher com tal idade, é idosa, é velha, e a gente vê tantas, né, que não vivem assim. O que de fato, ela pode trabalhar para ela alcançar essa visão e esse espaço, porque muitas que podem estar ouvindo a gente agora não sabem como fazer, elas foram criadas de um jeito, quando você chegar a tal idade vai ser assim. É dela ter assim, a visão que o fato de envelhecer ou chegar na terceira idade é quebrar esses tabus. Porque muito assim, virou vovó, tem que ficar em casa, ou então não viver a sexualidade dela também, né? Ela não levar em conta e ir atrás de tabus, né? Não se escutar com relação a viver a vida de uma forma para que ela seja feliz, não ser, porque virou avó, ser vovó sempre, entende? Viver a vida em todos os aspectos dela, né? Tudo que o cerca, né? E nós somos seres biopsicossocial, tá? E todos esses aspectos têm que ser vividos de uma forma que ela se dê o prazer de ser feliz, ter a oportunidade de ser feliz. Né? Aquilo, senão, assim, escutando o que é certo, não tem uma regra do que é certo e do que é errado, né? É conforme dizendo, eu não tenho vergonha realmente de ser feliz, né? É ter responsabilidade por aquilo que escolhe, obviamente a sua liberdade, ela requer responsabilidade, mas hoje em dia, porque as pessoas normalmente se baseiam assim, porque fulano tem dinheiro, fulano não tem, e aí tem aqueles ícones, né, da terceira idade que são assim bárbaros, tem a Suzana Vieira, tem a Bruna Lombardi, a Monique Evans e tantas outras, mas são sempre artistas, embora eu pelo menos conheço, né, mulheres nessa faixa etária e até mais velhas que são mulheres que vão para academia, que estão na luta, que estão se cuidando, tem vontade de fazer um cabelo diferente, não quer saber se é cabelo de adolescente e está se sentindo feliz. É não se importar então com a opinião alheia, porque como eu disse, né, é dos outros, não é nosso. E fazer o que realmente, então, e com mais tempo agora também, quem está aposentado, né, está recebendo, utilizar isso em proveito próprio.
Exato, em proveito próprio, porque é importante, até tipo assim, tem pessoas que as mulheres criam filhos, seus filhos, tá? Os filhos têm um destino bom, se casam e de repente se veem felizes. O que eu vou fazer? Né? É tipo assim, tem a síndrome do ninho vazio, muitas das vezes, né? O que eu vou fazer daqui em diante? Tem muitas coisas para fazer. É viver aquilo tudo que não pôde viver por falta de uma oportunidade, né? De um tempo que não pôde viver plenamente, né? É uma segunda chance de viver a juventude de uma outro ciclo da vida. Com mais sabedoria, até que tem essa vantagem. Com mais sabedoria, isso. E como é que você definiria, então, essa mulher atual da geração da terceira idade? O que mudou em 2016 para a década de 90, por exemplo, quando começaram a aparecer essas que eram chamadas de vanguarda, né? A gente teve muita mulher de vanguarda, mas nesse processo de terceira idade a gente verifica que de 90, de 80, final de 80 para 90 para cá, que a gente viu essas mulheres surgindo, né? E se impondo mesmo. Como é que você define? Então, nós podemos dizer que as mulheres da atual geração de terceira idade são jovens senhoras, né? E vivem pleno vigor, né? Em todo o contexto da sexualidade. E de 1990 a 2016, a expectativa de vida aumentou em média de 9 anos, né? Passando a mulher viver em média até 80 anos. E vive mais que o homem. Período, vive mais do que o homem, mulher. Vive mais que o homem até, né? E nesse período também experimentamos, né, uma grande evolução tecnológica, o avanço da medicina, o que proporcionou uma grande melhoria na qualidade de vida. Permitindo também a mulher ser mais jovem por muito tempo, né? A tecnologia e uma ajuda. outra observação bem importante é a conscientização durante todo esse tempo, de 1990 para cá, né, da importância assim, de estar divulgando a importância da atividade física, a importância de estar inserida num grupo de terceira idade, os programas oficiais, né, voltados para a terceira idade também contribuíram, né, para melhoria de vida, né, para esse grupo. É verdade, é interagir, viver, porque enquanto a gente está aqui tem uma missão a cumprir, a missão é a gente crescer, se melhorar e ser feliz. E tem algum contato que as pessoas possam para se comunicar com você, para poder ter justamente essa orientação, ou também chamá-la para palestras, né? Você é palestrante, consultora em saúde e educação sexual. Sim, sim. Antes disso aí, eu posso fazer uma observação rápida? Claro. Então, eu gostaria de falar, eu quero falar para essas jovens senhoras que se conscientizam, né, que cumpriram sua parte total de responsabilidade de ser mãe, né, e que viva esse ciclo com alegria, com liberdade, permitindo ser feliz em todos os aspectos da vida, não somente sendo avó, mas sendo principalmente amiga, namorada, esposa, o que mais desejar, porque você merece, né? Então, esse sim é um ponto de observação para que todos possam refletir. O meu contato, tá? Eu sou Leila Campos, consultora em sexualidade. Eu tenho eu sou palestrante também do universo da sexualidade para o público gospel também, levando a questão de toda a sexualidade assim, que envolve o casamento para o público gospel. Sou proprietária de uma boutique sensual, Matahari Boutique Sensual, tá? Sou professora de pompoarismo também. E tem um e-mail, um telefone, um site? Tem. Meu e-mail é contato @matahari, MATAHARI. Depois vem BS, que é uma abreviação de boutique sensual. É contato @mataharibs.com.br. O telefone é código 22 998160552. 9916552. E o fixo é 22, o código 3084. 7849. Olha, eu conversei aqui com a Leila Campos, que é palestrante e consultora em saúde e educação sexual. Telefone 3084-7849. Operadora 22 aí, para você realmente viver a sua vida da maneira mais feliz possível. Agora, plantão Rio Notícias com Vânia Barbosa. Eu volto já, no Rio de Janeiro. Experiências e novas emoções, tá? Então, todo esse contexto tem que se permitir a ser feliz, tá?
viver novas emoções. Então, sempre que a pessoa... obviamente, não é ilícito, a pessoa pode fazer contanto que ele traga prazer, então, né? Para poder sentir... Com certeza, traga prazer. Uhum. E no caso, por exemplo, não vou dizer que tem uma receitinha de bolo, mas a pessoa descobrir novos universos, quer dizer, enveredar, mesmo por aquilo que a sociedade taxa de coisas para jovens, que no próprio dicionário não tem idade, né? Ele não fala idade, fala de comportamento jovem. A mulher, ela, que justamente, muitas, a gente percebe isso, tem um medo de envelhecer justamente por causa desse paradigma de que mulher com tal idade, é idosa, é velha, e a gente vê tantas, né, que não vivem assim. O que de fato, ela pode trabalhar para ela alcançar essa visão e esse espaço? Porque muitas que podem estar ouvindo a gente agora não sabem como fazer. Elas foram criadas de um jeito, quando você chegar a tal idade vai ser assim. É dela ter, assim, a visão que o fato de envelhecer ou chegar na terceira idade é quebrar os tabus. Porque muito assim, virou vovó, tem que ficar em casa, ou então não viver a sexualidade dela também, né? Ela não levar em conta e ir atrás de tabus, né? Não assim, escutar com relação, viver a vida de uma forma para que ela seja feliz, não ser, porque virou avó, ser vovó sempre, entende? Viver a vida em todos os aspectos dela, né? Tudo que o cerca, né? Que nós somos seres biopsicossocial, tá? E todos esses aspectos têm que ser vividos de uma forma que ela se tenha o prazer de ser feliz, ter a oportunidade de ser feliz. Né? Aquilo, senão, assim, escutando o que é certo, não tem uma regra do que é certo e do que é errado, né? É conforme dizendo, eu não tenho vergonha realmente de ser feliz, né? É ter responsabilidade por aquilo que escolhe. Obviamente, a sua liberdade, ela requer responsabilidade, mas hoje em dia, porque as pessoas normalmente se baseiam assim, porque fulano tem dinheiro, fulano não tem, e aí tem aqueles ícones, né, da terceira idade que são assim bárbaros. Tem a Suzana Vieira, tem a Bruna Lombardi, a Monique Evans e tantas outras, mas são sempre artistas. Embora eu pelo menos conheço, né, mulheres nessa faixa etária e até mais velhas que são mulheres que vão para academia, que estão na luta, que estão se cuidando, tem vontade de fazer um cabelo diferente, não quer saber se é cabelo de adolescente e está se sentindo feliz. É não se importar então com a opinião alheia, porque como eu disse, né, é dos outros, não é nosso. E fazer o que realmente, então, e com mais tempo agora também, quem está aposentado, né, está recebendo, utilizar isso em proveito próprio. Exato, em proveito próprio, porque é importante, até tipo assim, tem pessoas que, as mulheres criam seus filhos, tá? Os filhos têm um destino bom, se casam e de repente se veem felizes. O que eu vou fazer, né? É tipo assim, tem a síndrome do ninho vazio, muitas das vezes, né? O que eu vou fazer daqui em diante? Tem muitas coisas para fazer. É viver aquilo tudo que não pôde viver por falta de uma oportunidade, né? De um tempo que não pôde viver plenamente, né? É uma segunda chance de viver a juventude de uma outra ciclo da vida. Entende? Com mais sabedoria, até que tem essa vantagem. Com mais sabedoria, isso. E como é que você definiria, então, essa mulher atual da geração da terceira idade? O que mudou em 2016 para a década de 90, por exemplo, quando começaram a aparecer essas que eram chamadas de vanguarda, né? A gente teve muita mulher de vanguarda, mas nesse processo de terceira idade a gente verifica que de 90, de 80, final de 80 para 90 para cá, que a gente viu essas mulheres surgindo, né? E se impondo mesmo. Como é que você define? Então, nós podemos dizer que as mulheres da atual geração de terceira idade são jovens senhoras, né? E vivem pleno vigor, né? Em todo o contexto da sexualidade. E de 1990 a 2016, a expectativa de vida aumentou em média de 9 anos, né? Passando a mulher viver em média até 80 anos. E vive mais que o homem. Período, vive mais do que o homem, mulher. Vive mais que o homem até, né? E nesse período também experimentamos, né, uma grande evolução tecnológica, o avanço da medicina, que proporcionou uma grande melhoria na qualidade de vida. Permitindo também a mulher ser mais jovem por muito tempo, né? A tecnologia e uma outra observação bem importante é a conscientização durante todo esse tempo, de 1990 para cá, né, da importância, assim, de estar
divulgando a importância da atividade física, a importância de estar inserida num grupo de terceira idade, os programas oficiais, né, voltados para a terceira idade também contribuíram, né, para a melhoria de vida, né, para esse grupo. É verdade, é interagir, viver, porque enquanto a gente está aqui tem uma missão a cumprir, a missão é a gente crescer, se melhorar e ser feliz. E tem algum contato que as pessoas possam para se comunicar com você, para poder ter justamente essa orientação, ou também chamá-la para palestras, né? Você é palestrante, consultora em saúde e educação sexual. E, sim, sim. Antes disso aí, eu posso fazer uma observação rápida? Claro. Então, eu gostaria de falar, eu quero falar para essas jovens senhoras que se conscientizam, né? Que cumpriram sua parte total de responsabilidade de ser mãe, né? E que viva esse ciclo com alegria, com liberdade, permitindo ser feliz em todos os aspectos da vida, não somente sendo avó, mas sendo principalmente amiga, namorada, esposa, o que mais desejar, porque você merece, né? Então, esse sim é um ponto de observação para que todos possam refletir. O meu contato, tá? Eu sou Leila Campos, consultora em sexualidade. Eu tenho eu sou palestrante também do universo da sexualidade para o público gospel também, levando a questão de toda a sexualidade assim, que envolve o casamento para o público gospel. Sou proprietária de uma boutique sensual, Matahari Boutique Sensual, tá? Sou professora de pompoarismo também. E tem um e-mail, um telefone, um site? Tem. Meu e-mail é contato @matahari, MATAHARI. Depois vem BS, que é uma abreviação de boutique sensual. É contato @mataharibs.com.br. O telefone é código 22 998160552. 9916552. E o fixo é 22, o código 3084 7849. 7849. Olha, eu conversei aqui com a Leila Campos, que é palestrante e consultora em saúde e educação sexual. Telefone 3084-7849. Operadora 22 aí, para você realmente viver a sua vida da maneira mais feliz possível. Agora, plantão Rio Notícias com Vânia Barbosa. Eu volto já no Rio de Janeiro, com mais sabedoria, até que tem essa vantagem. Com mais sabedoria, isso. E como é que você definiria, então, essa mulher atual da geração da terceira idade? O que mudou em 2016 para a década de 90, por exemplo, quando começaram a aparecer essas que eram chamadas de vanguarda, né? A gente teve muita mulher de vanguarda, mas nesse processo de terceira idade a gente verifica que de 90, de 80, final de 80 para 90 para cá, que a gente viu essas mulheres surgindo, né? E se impondo mesmo. Como é que você define? Então, nós podemos dizer que as mulheres da atual geração da terceira idade são jovens senhoras, né? E vivem em pleno vigor, né? Em todo o contexto da sexualidade. E de 1990 a 2016, a expectativa de vida aumentou em média de 9 anos, né? Passando a mulher viver em média até 80 anos. E vive mais que o homem. Período, vive mais do que o homem, mulher. Vive mais que o homem até, né? E nesse período também experimentamos, né, uma grande evolução tecnológica, o avanço da medicina, o que proporcionou uma grande melhoria na qualidade de vida. Permitindo também a mulher ser mais jovem por muito tempo, né? A tecnologia e uma ajuda. outra observação bem importante é a conscientização durante todo esse tempo, de 1990 para cá, né? Da importância, assim, de estar divulgando a importância da atividade física, a importância de estar inserida num grupo de terceira idade, os programas oficiais, né, voltados para a terceira idade também contribuíram, né, para a melhoria de vida, né, para esse grupo. É verdade, é interagir, viver, porque enquanto a gente está aqui tem uma missão a cumprir, a missão é a gente crescer, se melhorar e ser feliz. E tem algum contato que as pessoas possam para se comunicar com você, para poder ter justamente essa orientação, ou também chamá-la para palestras, né? Você é palestrante, consultora em saúde e educação sexual. E, sim. Antes disso aí, eu posso fazer uma observação rápida? Claro. Então, eu gostaria de falar, eu quero falar para essas jovens senhoras que se conscientizam, né?
que cumpriram sua parte total de responsabilidade de ser mãe, né? E que viva esse ciclo com alegria, com liberdade, permitindo ser feliz em todos os aspectos da vida, não somente sendo avó, mas sendo principalmente amiga, namorada, esposa, o que mais desejar, porque você merece, né? Então, esse sim é um ponto de observação para que todos possam refletir. O meu contato, tá? Eu sou Leila Campos, consultora de sexualidade. Eu tenho eu sou palestrante também do universo da sexualidade para o público gospel também, levando a questão de toda a sexualidade assim, que envolve o casamento para o público gospel. Sou proprietária de uma boutique sensual, Matahari Boutique Sensual, tá? Sou professora de pompoarismo também. E tem um e-mail, um telefone, um site? Tem. Meu e-mail é contato @ Matahari, MATAHARI. Depois vem BS, que é uma abreviação de boutique sensual. É contato @ mataharibs.com.br. O telefone é o código 22 998160552. 9916552. E o fixo é 22, o código 3084 7849. 7849. Olha, eu conversei aqui com a Leila Campos, que é palestrante e consultora em saúde e educação sexual. Telefone 3084-7849. Operadora 22 aí, para você realmente viver a sua vida da maneira mais feliz possível. Agora, plantão Rio Notícias com Vânia Barbosa. Eu volto já no Rio de Janeiro. Chamando para palestras, né? Você é palestrante, consultora em saúde e educação sexual. Sim. Antes disso aí, eu posso fazer uma observação rápida? Claro. Então, eu gostaria de falar, eu quero falar para essas jovens senhoras que se conscientizam, né? Que cumpriram sua parte total de responsabilidade de ser mãe, né? E que viva esse ciclo com alegria, com liberdade, permitindo ser feliz em todos os aspectos da vida, não somente sendo avó, mas sendo principalmente amiga, namorada, esposa, o que mais desejar, porque você merece, né? Então, esse sim é um ponto de observação para que todos possam refletir. O meu contato, tá? Eu sou Leila Campos, consultora de sexualidade. Eu tenho eu sou palestrante também do universo da sexualidade para o público gospel também, levando a questão de toda a sexualidade assim, que envolve o casamento para o público gospel. Sou proprietária de uma boutique sensual, Matahari Boutique Sensual, tá? Sou professora de pompoarismo também. E tem um e-mail, um telefone, um site? Tem. Meu e-mail é contato @ Matahari, MATAHARI. Depois vem BS, que é uma abreviação de boutique sensual. É contato @ mataharibs.com.br. O telefone é o código 22 998160552. 9916552. E o fixo é 22, o código 3084 7849. 7849. Olha, eu conversei aqui com a Leila Campos, que é palestrante e consultora em saúde e educação sexual. Telefone 3084-7849. Operadora 22 aí, para você realmente viver a sua vida da maneira mais feliz possível. Agora, plantão Rio Notícias com Vânia Barbosa. Eu volto já no Rio de Janeiro. Matahari Boutique Sensual, tá? Sou professora de pompoarismo também. E tem um e-mail, um telefone, um site? Tem. Meu e-mail é contato @ Matahari, MATAHARI. Depois vem BS, que é uma abreviação de boutique sensual. É contato @ mataharibs.com.br. O telefone é o código 22 998160552. 9916552. E o fixo é 22, o código 3084
7849. 7849. Olha, eu conversei aqui com a Leila Campos, que é palestrante, consultora em saúde e educação sexual. Telefone 3084-7849. Operadora 22 aí, para você realmente viver a sua vida da maneira mais feliz possível. Agora, plantão Rio Notícias com Vânia Barbosa. Eu volto já já, no Rio de Janeiro. 9816-0552. 991-6552. E o fixo é 22, o código 3084. 7849. 7849. Olha, eu conversei aqui com a Leila Campos, que é palestrante, consultora em saúde e educação sexual. Telefone 3084-7849. Operadora 22 aí, para você realmente viver a sua vida da maneira mais feliz possível. Agora, plantão Rio Notícias com Vânia Barbosa. Eu volto já já, no Rio de Janeiro. Eu conversei aqui com a Leila Campos, que é palestrante, consultora em saúde e educação sexual. Telefone 3084-7849. Operadora 22 aí, para você realmente viver a sua vida da maneira mais feliz possível. Agora, plantão Rio Notícias com Vânia Barbosa. Eu volto já já, no Rio de Janeiro. Operadora 22 aí, para você realmente viver a sua vida da maneira mais feliz possível. Agora, plantão Rio Notícias com Vânia Barbosa. Eu volto já já, no Rio de Janeiro. Agora, plantão Rio Notícias com Vânia Barbosa. Eu volto já já, no Rio de Janeiro. Notícias com Vânia Barbosa. Eu volto já já, no Rio de Janeiro. Eu volto já já, no Rio de Janeiro. Eu volto já já, no Rio de Janeiro.